Olá, eu sou o pastor Heber Campos Júnior e pastor presbiteriano, e nós estamos gravando nesse canal do PNO uma série de vídeos sobre os 5 solas da Reforma. Agora eu quero falar sobre o sola scriptura. Esse é o fundamento dos demais porque diz respeito ao retorno às Escrituras como única fonte infalível para que nós saibamos como agradar o nosso Deus, aquilo que a gente tem que crer e como devemos viver. A gente volta sempre para as Escrituras e ela é a nossa única fonte de autoridade. Eu quero ilustrar o sola scriptura a partir de um próprio texto da Escritura. Eu vou usar o texto de Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Paulo fala assim: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além dos que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora favor dos homens, ou de Deus, agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Observe só o que esse texto diz acerca do sola scriptura. Primeiro, Paulo diz que ele recebeu esse evangelho do próprio Deus. Ele recebeu essa revelação do próprio Deus. Portanto, essa é uma palavra autoritativa. Não é apenas um registro daquilo que os homens falaram, ou daquilo que Deus falou, como se o registro não fosse perfeito. O registro é perfeito porque ele recebeu do próprio Cristo e foi conduzido pelo Espírito para escrever as cartas que ele escreveu. Segundo, é que a autoridade do escrito não está nem no próprio apóstolo. Observe que no versículo 8 que eu li, ele fala assim: mesmo que um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. A ideia é que mesmo que um ser celestial fosse além daquilo que eu falei, não ouça. Porque a autoridade não é minha, a autoridade é do próprio Deus. Veja, não significa que a gente não aprenda com a tradição, mas se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, não aceite. Por quê? Porque o que recebeu é a tradição boa que tem que ser mantida. Quando a gente fala de sola scriptura, então, os protestantes não estão falando que a tradição nunca serve nada. Ela sempre é boa quando ela preserva a verdade bíblica. Outra coisa que Paulo diz no texto é que também há corruptores dessa autoridade bíblica. No versículo 7 fala que se alguém vos perturba e quer perverter o evangelho de Cristo, então perceba que o evangelho de Cristo sempre corre o risco de ser pervertido. A gente não pode ouvir alguém falar em nome de Cristo e achar que ele fala a verdade. Por isso a necessidade de conferir nas Escrituras, fazer como os bereanos faziam, porque sempre há corruptores e sempre há desvios da igreja. Quando Paulo escreve para os Gálatas, ele estava admirado de que eles estavam deixando o verdadeiro evangelho para um outro evangelho que não é evangelho coisa nenhuma, não é verdade divina. Então perceba que esse texto ensina para a gente que é possível nós termos algum contato com a Bíblia, alguma proximidade com a igreja e ainda assim estarmos redondamente enganados, porque a gente não fundamenta tudo aquilo que nós cremos sobre Deus e a nossa prática somente nas Escrituras. Bem, como é que crentes podem fazer isso? Eles podem fazer isso quando eles dão mais valor à tradição do que à própria Escritura. Isso é uma espécie de tradicionalismo. Eles podem fazer isso quando eles dão mais valor às emoções que eles sentem do que à verdade bíblica. Esse é um emocionalismo. Isso é muito perigoso e tem afetado muitos evangélicos. Ou, no caso de outros, quando ele simplesmente se preocupa com o que a razão é capaz de entender. Então, se não cabe na minha razão, então não pode ser verdadeiro. Esse racionalismo fez muita gente cair em teologia liberal. E essas preocupações que eu estou levantando, todas elas minam a ideia do sola scriptura. Então perceba que sola scriptura diz respeito a gente olhar para as Escrituras como única autoridade para nos dizer o que crer e como nós devemos viver. Daí, uma igreja saudável
quando ela prega as Escrituras, quando ela expõe as Escrituras, quando ela deixa as Escrituras falar o que nós devemos crer e como devemos viver. Percebe que todas as vezes que a gente anuncia as Escrituras, a igreja está bem fundamentada, porque a sua autoridade não vem daquilo que ela acha, vem daquilo que o Senhor Deus disse. E pastor, como é que a gente sabe que a palavra de Deus é a nossa autoridade? O próprio Espírito testifica conosco. É aquilo que os reformadores chamaram de testemunho interno do Espírito Santo. Ele nos assegura de que a palavra de Deus é autoritativa. Eu quero terminar esse vídeo fazendo algumas aplicações para você e para a igreja onde você está. Primeira coisa é que a razão pela qual a gente precisa do Sola Escritura é porque nós somos pessoas extremamente estragadas. Nós precisamos de transformação. E sabe, a leitura de outros livros podem nos ajudar. Ela pode nos ajudar, ela pode nos informar. Mas nenhum livro nos transforma como a Escritura transforma. É por isso que a gente defende Sola Escritura, porque esse livro é transformador. Então, leia outros livros, bons livros, mas nunca substitua a leitura das Escrituras. Só o livro sagrado pode nos transformar. A outra coisa é que quando você precisar de luz para qualquer decisão na sua vida, você precisa de luz objetiva de Deus, vinda da sua palavra. Não vá buscar luz no subjetivismo dos nossos dias. Não espere que essa iluminação venha de outros lugares que não da Escritura. Se você quer ser sábio no caminho que você tem que trilhar, sempre volte para aquela palavra que é luz para os nossos caminhos, que é lâmpada para os nossos pés. Então, seja alguém que defende sola Escritura e vive baseado nesse princípio da reforma.